Eu estava dirigindo para casa do trabalho uma noite, seguindo minha rota usual. Saí por volta da meia-noite, então provavelmente eram umas 00:30. Minha cidade é bastante tranquila e monótona, com muitas áreas arborizadas por toda parte e poucas pessoas ou casas. Eu estava nesta estrada, não muito longe da minha casa, com um campo de milho de um lado e um pedaço de mata do outro. Era pleno verão, cerca de 75 graus, então eu tinha o teto conversível do carro abaixado. Eu estava dirigindo tranquilamente a uns 80 km por hora quando ouvi um grito de mulher alto e arrepiante vindo de um dos lados da estrada, mas não consegui identificar de qual lado era. Parei rapidamente o carro, pisando nos freios, e fiquei escutando. Havia um choro de mulher vindo do lado esquerdo, na mata. Ela estava pedindo ajuda. Saí do carro e peguei o bastão que estava no banco de trás. Caminhei em direção à mata e perguntei quem estava ali. A mulher imediatamente respondeu, pedindo socorro. Comecei a correr pela mata, afastando galhos e arbustos do caminho. Pedia para a mulher continuar gritando para que eu pudesse encontrá-la. A cada 10 segundos mais ou menos, ela gritava ajuda e eu me aproximava correndo naquela direção, gritando de volta. Mas, logo percebi que, não importava o quanto eu avançasse na mata, os gritos da mulher pareciam não ficar mais próximos ou mais altos. Na verdade, eles pareciam sempre estar na mesma distância, mesmo que eu corresse diretamente em direção aos gritos. Gritei para ela me dizer onde estava e, cerca de 5 segundos depois, a mulher mais uma vez gritou pedindo ajuda. Parei imediatamente, não gostei daquilo. Comecei a sentir que estava entrando em algum tipo de armadilha. Virei-me e comecei a correr de volta na direção de onde vim. Corri e corri até ver as luzes piscando do meu carro ao lado da estrada, através das árvores. Durante todo o caminho de volta, ainda ouvi os gritos da mulher, mas eles permaneciam na mesma distância, não importava o quão próximo do meu carro eu chegasse, como se ela estivesse me seguindo de volta. Será que eu estava sendo perseguido? Cheguei no meu carro e simplesmente saí de lá, completamente assustado. Liguei para a polícia para relatar o ocorrido às autoridades, caso eles quisessem investigar. Mas eu não ia ficar por ali. Estava cansado e, depois de contar o estranho encontro para alguns amigos e familiares, estava pronto para seguir em frente com a minha vida. No entanto, uma semana depois, vi algo no noticiário que me deixou doente. O corpo de uma mulher de uns 30 anos foi encontrado na mata por um homem que estava caminhando com seu cachorro. Estranhamente, não havia sinais de violência. A localização onde o corpo foi encontrado era na mesma área geral onde ouvi os gritos. Embora aquela mata seja muito grande, não consigo evitar a sensação de que isso seria uma grande coincidência. Eu estava dirigindo de Brooklyn para Vermont, na cabana do meu amigo John, para um fim de semana para esquiar na neve. Na época dessa história, eu tinha 2 carros, um BMW Série 3 de 2013 e uma Ford F-150 de 2006, que era o carro que eu estava dirigindo naquela noite específica. Meu equipamento de salvoarde estava na caçamba da caminhonete. Eu estava a cerca de 45 minutos da cabana do meu amigo naquele momento. Já era tarde, por volta das 10 da noite, e estava totalmente escuro na estrada, com neve caindo. Não havia praticamente nenhum outro carro na estrada naquela hora. Eu havia acabado de pegar minha caminhonete de volta do mecânico algumas semanas atrás, pois frequentemente tinha problemas com ela. E, naquela noite, não foi diferente. Em um momento especialmente ruim, em uma estrada tranquila e escura, de repente, o motor começou a superaquecer completamente, chegando à zona vermelha do indicador de temperatura. Eu reduzi a velocidade e parei no acostamento, esperando esfriar novamente. Então, lentamente voltei para a estrada, mas mesmo em baixa velocidade, o ponteiro voltou para o vermelho e o motor voltou a superaquecer. Tive que parar novamente e desligar a caminhonete. Fui olhar embaixo do capô para tentar diagnosticar o problema, mas não consegui ver nada na escuridão e na neve. Precisei ligar para o John, mas a recepção não funcionava naquele lugar,
então eu não conseguia pedir ajuda no momento. Me senti em apuros. Entrei de volta na caminhonete para ficar no calor do veículo enquanto ele estava ligado, e pareceu que o superaquecimento não acontecia quando o motor estava em marcha lenta. Tentei dirigir mais uma vez, mas a mesma coisa aconteceu novamente, então tive que esperar cerca de 10 minutos até ver um carro passando. Liguei o pisca-alerta, abri a porta e acenei com os braços. O carro que estava passando parou, era um Toyota pequeno. O homem abaixou o vidro e agradeci por ele ter parado, perguntando se poderia usar o telefone dele. Expliquei que minha caminhonete estava superaquecendo e não podia dirigir. Ele perguntou se eu estava sozinho, e eu hesitei por um momento antes de dizer que sim. Então, ele pegou o celular e me entregou. Devia ser alguém local, pois ele tinha sinal de celular. Liguei para o John, ele atendeu e perguntei o que deveria fazer. Ele me disse para ligar para uma empresa de guincho específica que ficava perto dali, e que ele iria me buscar. Passei a ele a minha localização exata e ele disse que estava a caminho. Em seguida, liguei para a empresa de guincho que ele me indicou e pedi ajuda. Durante as 2 ligações, o homem no carro me observava o tempo todo. Tentei não olhar para trás, mas, depois de encerrar as ligações, devolvi o celular para ele e agradeci. Ele disse-o de nada e, sem dizer mais nada, subiu o vidro e seguiu pela estrada coberta de neve e desapareceu completamente no escuro à frente. Fiquei sozinho novamente. Voltei para a caminhonete com o motor em marcha lenta para me aquecer. Desliguei os faróis por um momento só para ter uma ideia de quão escuro estava lá fora, e, quando digo que não conseguia ver nada além de um palmo pelas janelas, não estou exagerando. Era uma escuridão total. Sentei na caminhonete esperando e esperando. Eu nem sequer conseguia fazer nada que precisasse de internet. Recorri a jogar jogos no celular por cerca de 20 minutos, até que ouvi um barulho na janela do lado do passageiro. Pulei de susto ao olhar para a janela, mas não conseguia ver muito da pessoa lá fora, estava escuro demais e os faróis não iluminavam muito as laterais da caminhonete. Ouvi uma voz de homem implorando por ajuda, ele estava gritando para eu abrir a porta, dizendo que estava congelando. Ouvia ele tentando abrir a porta, mas estava trancada. Apontei minha lanterna para a janela, mas mal ajudou a ver quem estava lá fora. Tudo o que vi foi alguém usando um casaco preto grande com o capuz na cabeça. Respondi perguntando o que havia acontecido, e o homem misterioso do lado de fora respondeu que estava perdido e precisava de ajuda para sair do frio. Eu não confiava nisso. Fiquei lá nervoso, tentando descobrir o que perguntar para provar que ele não era alguém querendo me fazer mal. Mas antes que eu pudesse pensar no que dizer, ele começou a tentar com força ainda maior abrir a porta trancada e, em seguida, começou a bater no vidro ainda mais forte, continuando a gritar por ajuda. No calor do momento, decidi ouvir minha intuição. Coloquei a caminhonete em drive, e ele percebeu isso e começou a bater com mais força no vidro, tentando quebrá-lo. Dirigi a caminhonete até chegar a 30 milhas por hora, mesmo sabendo que estava danificando ainda mais o motor superaquecido. Mas então vi algo que não esperava, e meu coração pareceu parar por um instante. Quando cheguei ao topo de uma colina, percebi o reflexo de luzes traseiras se aproximando na lateral da estrada. Ao passar pelo carro estacionado, percebi que era aquele mesmo Toyota de antes, aquele que o homem estava dirigindo. Reduzi a velocidade e abaixei a janela para ver se ele estava dentro do carro, mas não vi ninguém. Parecia que o carro estava vazio. Olhei pela janela por um momento, para trás do carro, e as luzes traseiras iluminaram pegadas na neve, o que significava que aquele homem que estava batendo na minha janela era ele mesmo e estava tentando me enganar para abrir a porta, sem saber o que ele queria fazer comigo. Continuei dirigindo a caminhonete, sabendo muito bem que estava danificando seriamente o motor, mas eu não me importava naquele momento. Parei novamente alguns minutos depois, quando vi faróis se aproximando do outro lado da estrada e queria acenar com alegria quando percebi que era o caminhão de guincho. Pisquei os faróis e ele parou no acostamento. O motorista saiu e contei a ele o que acabará de acontecer.
Ele brincou que chegou na hora certa. Em seguida, perguntou se o homem estava armado ou se tinha alguma coisa com ele, mas eu disse que não consegui ver. Ele respondeu: então é melhor agirmos rápido. Ele demorou cerca de 15 minutos para engatar o caminhão na caminhonete, e durante esse tempo, o Toyota nunca nos ultrapassou. É possível que ele tenha dado meia volta e seguido em outra direção exatamente por esse motivo. Usei o telefone do motorista do guincho para ligar novamente para o John e contar a ele para nos encontrar na oficina mecânica. Resumindo o resto, o John e eu ainda fomos praticar esqui naquele fim de semana, e a oficina mecânica substituiu a bomba d'água que estava quebrada na minha caminhonete, causando o superaquecimento. Eu vendi aquela caminhonete algumas semanas depois. Fico feliz por não ter abaixado a janela ou destrancado as portas para aquele homem que estava tentando entrar no meu carro. Naquele cenário, eu poderia ter sido assassinado e ninguém jamais saberia quem tinha feito isso. Eu tive minha primeira namorada aos 17 anos. Na época, eu morava com minha mãe porque meus pais se divorciaram quando eu tinha 11 anos. Um dia, convidei minha namorada para sair e ela aceitou. Ambos trabalhávamos, eu em um supermercado local e ela em uma Starbucks. Ambos tínhamos expedientes diurnos e estávamos no último ano do ensino médio. O motivo de eu tê-la convidado para sair naquele dia era porque era uma sexta-feira e mal tínhamos lição de casa. Busquei minha namorada em sua casa após o trabalho e fomos a um pequeno restaurante a 10 minutos da minha casa, pois era tudo o que eu podia pagar na época. Jantamos e depois fomos para a casa dela para passar um tempo juntos. Já estava escuro quando ela reclamou que nossa noite de encontro foi curta, e eu disse a ela que não podia levá-la a nenhum outro lugar que tivesse que ser pago. Então chegamos a um acordo de que faríamos um passeio noturno de carro. Dirigimos pela cidade e depois seguimos por uma estrada vazia na floresta, até que o asfalto acabou e estávamos em uma estrada de terra. Eu precisava muito ir ao banheiro e disse à minha namorada, que também precisava. Paramos o carro, e assim que saímos, sentimos um cheiro terrível e indescritível. Eu pensei que fosse outra pessoa que também havia parado para fazer suas necessidades. Minha namorada até ficou enjoada com o cheiro, mas nós fizemos o que precisávamos e estávamos a caminho de voltar para o carro quando ouvimos um barulho vindo do lado esquerdo. Parecia o som de um galho quebrando, e com medo de que fosse um animal, corremos de volta para o carro. Antes que eu tivesse tempo de abrir a porta do carro, ouvi um grito de medo ou dor vindo da direção em que minha namorada e eu tínhamos acabado de fazer xixi. Eu disse a ela para entrar no carro enquanto eu investigava, apesar de ela implorar para que eu não o fizesse. Travei as portas, fui na direção de onde o som veio e ouvi o grito novamente, mas dessa vez parecia vir da mesma direção em que tínhamos ouvido o galho quebrando. Em vez de seguir por esse caminho, peguei meu celular, liguei a lanterna e tirei uma foto. Quando o flash disparou, vi um homem com uma camiseta branca com listras pretas e um pedaço de lona azul em frente a ele, apenas parado lá. Sem hesitar, corri de volta para o carro, destravei as portas, entrei e acelerei ao máximo. Minha namorada continuava me perguntando o que havia acontecido, percebeu que eu estava assustado, mas eu disse a ela que explicaria depois. Voltamos para o lado mais sombrio da cidade e depois fomos para a casa dela. Entramos no quarto dela e foi quando contei a ela que vi o homem com a lona azul parado lá. Mostrei-lhe a foto e ela ficou tão assustada quanto eu. Ela me deixou passar a noite lá porque estávamos assustados e era uma sexta-feira, e também não tínhamos trabalho ou escola no dia seguinte. Foi, de longe, o momento mais assustador da minha vida. Embora não estejamos mais em um relacionamento, continuamos melhores amigos. Foi no final do verão de 2011. Eu estava quase com 19 anos e estava saindo com o meu melhor amigo, que era alguns anos mais novo do que eu. Nós morávamos em uma área muito rural do sudoeste da Virgínia, a cerca de 15 minutos de Mount Airy, na Carolina do Norte. Por aqui,
praticamente tudo fecha até às 10 da noite, então temos que encontrar nossas próprias maneiras de passar o tempo, mas isso nunca foi um problema para nós, pois sempre conseguíamos nos divertir. A noite começou inofensiva o suficiente, e primeiro fomos ao shopping e depois percorremos as ruas procurando garotas, coisas que qualquer adolescente faria. Quando isso se mostrou infrutífero, decidimos ir jogar boliche até fechar. Depois, fomos para Main Street pouco antes da meia-noite, só para caminhar por algumas das vielas laterais, agindo como os garotos rebeldes que achávamos que éramos. Mas nunca nos sentimos em perigo, já que não há muita criminalidade violenta na área. Depois de percorrer todas as ruas, ficamos entediados e decidimos comer alguma coisa no Waffle House, pois era praticamente a única opção de refeição tardia na época. Depois de comermos e fazermos uma rápida parada no Walmart, ainda não estávamos prontos para ir para casa, então saímos dirigindo pelas estradas rurais da região. Isso não era novidade para nós, já que, como eu disse, por aqui, temos que criar nossa própria diversão, e as voltas noturnas de carro sempre foram nosso passatempo. A estrada em que estávamos agora eu só havia dirigido talvez uma vez antes, durante o dia, e não era muito longe de onde morávamos, mas não tínhamos motivo para ir lá enquanto ainda estávamos na Carolina do Norte. A estrada é pavimentada, mas, após cerca de 1 milha, entra novamente na Virgínia e se torna de terra, assim como a maioria das estradas de terra da região. O condado não dá muita atenção a essa estrada, pois ela fica muito fora de mão e há poucas casas nela. Como a estrada frequentemente fica intransitável durante as chuvas fortes, é preciso dirigir bem devagar, e, como não estávamos familiarizados com ela, estávamos viajando a passo de tartaruga. Embora estivéssemos mais cautelosos agora, ainda parecia apenas mais uma estrada. Nessa hora da noite, as estradas por aqui estão praticamente vazias, e, com apenas algumas casas nessa estrada, estávamos certos de que não encontraríamos tráfego algum. A estrada é principalmente cercada por árvores e fica na base de uma pequena montanha. À noite, é fácil ignorar as casas ao longo dela, provavelmente teríamos passado despercebidos se não fosse por um detalhe que chamou nossa atenção e vimos uma luz acesa. Olhamos na direção da luz e notamos um homem parado sob a luz da varanda. Não conseguíamos ver os detalhes do homem, mas percebemos que ele estava nos observando, imóvel, exceto por sua cabeça que nos seguia. Embora estivéssemos agora alertas, tentamos não pensar muito nisso, achando que era apenas alguém saindo para fumar um cigarro. Mas foi a sua postura que nos deixou desconfortáveis. Embora nada tenha acontecido com aquele homem que nos observava, isso foi apenas o começo. Gradualmente, aumentamos a velocidade, pois estávamos ficando um pouco mais nervosos ao falar sobre isso. Em poucos minutos, chegamos ao fim da estrada e voltamos para a estrada asfaltada, que eu conhecia muito bem e dirigia cerca de 1 vez por semana. Viramos à direita e nos sentimos mais aliviados, pois podíamos acelerar e deixar para trás os pensamentos sobre aquele homem. Nessa estrada, que é um pouco mais arborizada do que a anterior, eu estava ainda mais familiarizado, já que a percorria literalmente milhares de vezes. À medida que nos aproximávamos da rodovia principal, vimos algo adiante, no alcance distante dos faróis do carro. Veados são comuns por aqui, então achamos que era só isso e reduzimos a velocidade. Conforme nos aproximávamos, percebemos que não era um animal, mas definitivamente uma pessoa curvada, de costas para nós, caminhando pela pista da esquerda, contra o trânsito, como se deve fazer. Olhei para o meu amigo e ele perguntou: "O que diabos ela está fazendo caminhando a essa hora da noite?" Olhamos de volta para a pessoa e finalmente conseguimos ver o formato de uma mulher mais velha, com longos cabelos grisalhos e emaranhados, usando uma camiseta e calças brancas. Ela ainda estava de costas para nós até que estávamos a cerca de 15 metros dela, quando ela se virou para nós, e foi aí que vimos o rosto dela. Não quero dizer que ela estava usando metanfetamina ou outras drogas, mas era a aparência que ela transmitia. Olhos fundos com bolsas escuras pesadas, cabelo oleoso e pele muito envelhecida. Não tenho certeza de quantos anos ela tinha na realidade, mas eu diria que estava entre 40 e 50 anos. Mas isso não era o pior. Ela levantou as mãos no ar e começou a acenar freneticamente,
correndo em nossa direção. Quando ela fez isso, pudemos ver o que parecia ser sangue seco por toda a frente de sua camiseta e calças, bem como o que parecia ser uma faca grande em uma de suas mãos. Não sabíamos o que ela queria, mas o desejo de sermos rebeldes e corajosos instantaneamente desapareceu. Pisamos fundo no acelerador e não paramos até chegarmos à rodovia. Estávamos tão aterrorizados com toda a situação que o que normalmente seria uma rápida viagem de 5 minutos para minha casa acabou se transformando em um desvio de 35 minutos apenas pelo absurdo pensamento de que ela poderia nos seguir até lá. Em comunidades pequenas como esta, você conhece praticamente todos, mas nenhum de nós nunca tinha visto essa mulher antes, nem a vimos novamente. Ficamos atentos às notícias locais em busca de qualquer história sobre uma mulher ensanguentada sendo encontrada, mas nunca ouvimos nada. Eu nem consigo imaginar uma explicação para o que ela estaria fazendo caminhando pelas estradas rurais quase às 4 da manhã, naquela condição estranha, com sangue nas roupas e uma faca na mão. Com todos os riscos de enfrentar animais ou pessoas, ela deve ter enfrentado, avançando rapidamente para os dias atuais. Agora eu moro com minha esposa nessa pacífica estrada no topo da montanha, entre as duas estradas dos incidentes, e uso a última delas quase diariamente, e ainda não vi nenhum sinal daquela estranha mulher desde então. Apenas neste ano, houve um grande desmantelamento de uma rede de tráfico de drogas e rinhas de galo na estrada daquele homem observando. Não sei se era a mesma casa ou se essas pessoas estavam morando na área naquela época, mas depois de tudo o que aconteceu, sempre me perguntei se era a mesma casa. Talvez aquele cara estivesse vigiando o lugar. Quanto à mulher, só espero nunca mais encontrá-la.